Ele é ortopedista, especialista em coluna. Eu vou começar com Rafael Marcon. Doutor Rafael Marcon, sempre de cara já escolheu a especialidade de ortopedista? Não, ortopedista não, mas eu acho que desde que eu me conheço por gente eu queria fazer medicina. Eu lembro de criança pegando... Não vai me falar que você ficava imitando a Gretchen. Não. Essa frase desde criança ou agora... Desde criança fica assustado, não, mas eu lembro que eu pegava massinha de modelar, colocava massinha vermelha, cobria com a massinha amarela, agora eu vou cortar e extrair o tumor da massinha. Aí ela... Cala-te boca. Mas por que massinha amarela e massinha... Não, tanto faz a cor, é só aquela lembrança que eu tenho de que acho que bem de medicina criança. é um negócio que eu... Mas você extraiu o tumor da massinha? Não. Eu lembro, por exemplo, que eu ficava copiando atlas de anatomia, eu ficava copiando o esqueleto, tinha de cor o esqueleto, aí desenhava esqueleto em tudo quanto é lugar, esqueleto na parede, esqueleto no chão, esqueleto... E você já sabia o nome dos ossos todos? Não. Aí também é demais, isso eu acho que nem hoje. Não, é osso demais, né? Só na mão quantos ossos tem? Um monte. Um monte. Pergunta da coluna só. Hoje tá tudo Da assim. coluna você sabe que o Barão de Tararé, um grande humorista, né? Se formou em medicina, mas com dificuldade para passar de ano, porque ele falava brincava tanto com os médicos. O médico perguntou para ele: quantos rins nós temos? Ele falou: 4. Como? 2 o senhor, 2 eu. Dá 4. Agora, os ossos da mão realmente acho que são 150, sei lá, uma barbaridade. Mas vamos voltar primeiro para a história da massinha. Por que que tinha 2 massinhas? Isso é só para diferenciar a cor uma da outra, senão vai tirar o quê do quê, né? Mas o tumor é que tinha uma cor diferente. Exatamente. Você enfiava o tumor dentro da massa da outra. E tinha que extrair tumor vermelho, tinha que extrair. Com o que você extraía isso? Com a própria pazinha de brincar lá com a massinha. E tirava. Tirava. E aí você já... Porque tem muita coisa que o Eric Burnett fala, que a gente segue certos mandatos dessa idade, muito devido ao que os pais falam, incentivam ou não. Tá? No caso do Marcelo, teve, obviamente, uma figura... que incentivou foi o avô e, no seu caso, provavelmente pai e mãe que diziam: esse menino vai ser médico, você vai ser médico, você tem jeito para ser médico. Ninguém incentivava essa brincadeira? Pelo contrário, a minha mãe ela é costureira, ela trabalha até hoje como costureira. E o meu pai mesmo eu não tive muito contato, eu separei da minha mãe muito cedo, eu quase não tive contato nenhum com ele. Você estudou desde cedo onde? Só em escola pública. Só em escola pública. E assim, entrei na universidade numa época que não existia essa questão de cotas. Não tinha cotas. Eu estudei a vida inteira em colégio público e entrei na Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Parabéns, parabéns. E desde essa idade, nunca houve assim de você pensar em querer ser outra coisa? Eu já pensei em fazer física uma época, assim, quando estava quase para prestar medicina, porque são coisas que têm muito a ver. Principalmente ortopedia com física, eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver. E aí, na faculdade de medicina, quando é que você escolheu a ortopedia? Ortopedia eu escolhi porque, assim, você vai vendo as especialidades, tem algumas coisas que eu não me dava bem. Pediatria, por exemplo...
Você não cuidava de pés? Não cuidava de pés. Agora, a ortopedia tem um negócio que é muito interessante, é muito legal da ortopedia, porque é uma das poucas especialidades onde você resolve o problema. O cara quebrou um braço, você coloca uma placa, você conserta aquele osso, esse braço volta a funcionar. Nem sempre, né? Eu tenho uma fratura instável aqui depois da morte. Depois eu descobri que não era bem assim. Mas eu tinha sempre esse conceito, assim, eu acho que dentro das... Conserta. Porque você tem muitas especialidades onde você tem que lidar com doenças crônicas, doenças onde você ajuda a melhorar a qualidade de vida, mas nem sempre resolve. Não, mas na ortopedia, na maioria das vezes, você resolve. Brinquei com você no negócio da fratura instável, mas tirando a limitação de levantar, eu faço tudo com esse braço, até pego o peso que os médicos ficam meio espantados. Mas na maioria das vezes resolve completamente, né? Inclusive do ponto de vista cirúrgico. E as técnicas estão avançando muito, essa que é a verdade. Né? Na realidade, um dos motivos do convite foi exatamente esse método seu de tratamento. Quer dizer, é um método já usado nos Estados Unidos, um método de tratamento da hérnia de disco com jato d'água. Isso. Você trouxe até um aparelho aqui para demonstração. Eu primeiro tomei um susto, porque eu pensei que aquela reprodução ali da coluna fosse o Alien, aquele passageiro, o oitavo passageiro. Ele vai começar a andar. E aí tem laranjas. Mas antes da gente demonstrar, eu queria conversar um pouco mais a respeito. Quem foi que inventou essa técnica? Então, na verdade, isso é importante. Isso é um negócio novo? Mais ou menos, né? O que é assim, importante foi o autor que descreveu isso na década de 80, Cambin, que ele descreveu um caminho para se chegar no disco de um modo onde você fosse menos agressivo. Isso foi a grande sacada. Então, você tem vários caminhos para chegar no problema. Quando você vai fazer uma cirurgia, você tem vários modos de chegar, por exemplo, comparando com uma montanha, você tem que chegar no cume. Você tem vários caminhos para chegar nesse cume. Você tem montanhas menores, onde você vai poder ir menos equipado. Você tem Everestes, onde você vai ter que ir totalmente equipado se você quer conseguir atingir aquele objetivo. E existem diversos caminhos, caminhos mais fáceis, caminhos difíceis. Eu entrevistei aqui há pouco tempo um ortopedista também, que o Luiz Pimenta, né? E que me mostrou uma coisa também fascinante, que era o que ele chamava de GPS para o nervo. Então, essa é uma técnica específica. Ele ia entrando e... A sacada é fazer essa eletromonitorização. Na verdade, você tem um probe que vai monitorando onde você está mais perto ou mais longe de um nervo. Você usa isso também? Nessa técnica a gente não precisa, porque o paciente está acordado, ele é feito com anestesia local e o paciente ele vai te dizer se você está encostando em alguma coisa. Qual é o tipo de anestesia local que se usa aí? É a xilocaína. É pequeno, não é? Nada demais. Tá. Bom, e aí com a água... Mas se pegar no nervo mesmo, jato d'água, o paciente não vai gritar? Mas isso a gente tem como fazer o controle. A gente, na verdade, para chegar no ponto exato para se fazer o procedimento, você usa a radioscopia, que é como se fosse uma televisão com raio-x. Sim. Você vai olhando, na verdade, essa técnica usa uma triangulação. Então, você sabe que entrando a 45 graus da coluna, apontando essa agulha na direção do disco, você vai passar por uma zona triangular de segurança, que é essa que esse autor descreveu, onde você tem de um lado o nervo, do outro lado o saco dural, do outro lado o disco, e você consegue, dessa forma, passar por essa zona com segurança. Agora, não é indicado para todo caso de hérnia de disco? Isso é importantíssimo falar, porque depois que faz uma entrevista dessa, chove de gente no consultório. Agora você vai resolver o meu problema com jato de água. Aí chega aquela senhora que tem dor no fio do cabelo até o pé, mas tem aquela protusão. O meu problema é essa protusão, eu vou resolver ela, vai resolver tudo. Eu falo, não é bem assim.
gente sabe que dor é um negócio que é muito subjetivo. Eu sei que tem casos de cirurgia, quer dizer, não antes das técnicas novas, tem casos de cirurgia que a pessoa tirava o disco e a dor continuava. Então, o problema é o seguinte, você tem a indicação correta. Aqui, no caso, esse método está indicado para protusões, são hérnias que são contidas, o disco não saiu para fora. É só... A pessoa Aliás, não dá para entender como é que uma protusão mínima, às vezes, encostando no nervo ciático, dói mais até do que uma hérnia. É porque hoje a gente sabe que não é tanto a mecânica, não é a compressão mecânica que causa dor, mas sim muitos fatores inflamatórios que são produzidos no local quando você tem essa hérnia. Esses fatores inflamatórios é que fazem com que você tenha o quadro doloroso, muitas vezes. Vai lá, encosta assim, pronto. Agora, e nesse caso, normalmente você vai indicar a cirurgia se a pessoa tem essa protusão, tem a ciatalgia, tem que ter a dor no ciático. Não adianta ter só dor nas costas, você vai descomprimir para tirar a dor de uma coisa que não está causando dor na perna. Não. Então, tem que ter a ciatalgia. Ciática, aliás, desculpa, uma pergunta. A ciática pode lesar o nervo em diferentes níveis até, né? Sim, você pode ter compressões que vão chegar. No começo você pode ter só dor, mas depois isso pode levar a uma parestesia, uma diferença de sensibilidade. Você pode ter depois déficit motor. Cada raiz é responsável por um músculo. Então você começa a ter fraqueza de determinado músculo. Isso implica nas indicações. Então, se a pessoa tem essa dor no ciático, com protusão, está tendo déficit motor, isso já é uma indicação de fazer a cirurgia. Bom, aí o déficit motor já é um grau maior. Né? Ou se a pessoa não melhora com o tratamento conservador, que é o que a gente sempre frisa, que é o tratamento para a maioria das vezes das hérnias, que é a fisioterapia, a acupuntura, os analgésicos. E se não melhora por 6 semanas, a gente tem que esperar esse tempo de 6 semanas no mínimo. Geralmente com 6 semanas para qualquer coisa, né? 95%. Com remédio ou sem remédio, ou com acupuntura ou sem acupuntura, em 6 semanas, geralmente existe uma melhora. Eu acho que a coisa mais difícil é exatamente chegar no ponto da cirurgia. Só 5%, né? Na verdade, acabam em cirurgia quem tem a hérnia de disco e com ciatalgia. 5%? Só 5%. O resto acaba resolvendo. Quer dizer, desse pessoal todo que ia correr para o seu consultório, só 5%. É que vai. Protusão com dor no nervo ciático, descendo pela perninha. Você nunca teve problema de coluna? Não, graças a Deus não. Eu vejo como o pessoal sofre. Graças a Deus, não. Não. Pode provocar até perda na hora da crise, pode provocar perda de